A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A palavra de hoje tem como tema Deus trabalha no deserto. A palavra que hoje eu quero falar com você está no livro de Jó. Principalmente os versículos que eu vou estar destacando estão nos capítulos 1 e 2 e no capítulo 42. Mas todo o livro de Jó será como um todo mencionado. Primeiramente, eu quero ler com você o versículo 1, que fala o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quem era Jó? Esse primeiro versículo fala que Jó seria uma boa pessoa, Jó seria uma pessoa honesta e faria as coisas de acordo com a vontade de Deus. E aí, continuando, no primeiro capítulo de Jó, no versículo 6, diz que certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás se apresentou. Primeira coisa que eu quero destacar com você é que Jó, de acordo com o versículo 1, era um homem íntegro e justo. Será que realmente nós temos sido justos e íntegros diante do Senhor? Muitas das vezes nós temos o entendimento de que nós somos, mas será que realmente somos? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a gente estar pensando. O segundo ponto é que Satanás se apresentou diante do Senhor e quando o Senhor falava a respeito do servo dele, Jó, Satanás falou aqui no versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Aqui, para mencionar, Senhor nos guarda. Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila. Ele está todo o tempo atento e vigilante aos seus servos. Ele tem nos guardado, ele tem nos livrado do mal. Aqui Satanás foi se apresentar diante do Senhor para pedir para poder mexer na vida de Jó. Ou seja, nada, absolutamente nada pode acontecer sem a permissão do Senhor. Vamos continuar aqui. Acaso não puseste uma cerca, como lemos no versículo 10, e ele continua no 11, mas estende a tua mão e fere tudo quanto que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Eu quero mencionar uma coisa aqui importante. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Quem tem o poder sobre as nossas vidas é o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui que ele teve que pedir autorização ao Senhor para fazer alguma coisa. Nada acontece sem a sua permissão. Mas cuidado, algumas coisas acontecem não porque Deus queria que acontecesse, mas Ele permite que aconteça porque nós buscamos aquilo. Lembra que no outro vídeo nós falamos sobre a consequência do pecado? Que a consequência ela vem. O Senhor não desejava que nós errássemos, não desejava que tivéssemos ido pelo caminho errado. Antes, Ele queria que tivéssemos escolhido o caminho correto. Então esse era o seu desejo. Mas nós escolhemos seguir o caminho errado e por isso veio a consequência. Então, não foi da vontade. Vou até me corrigir. Tudo está no controle da mão do Senhor. Tudo vai de acordo com a sua vontade. E o que muitas das vezes acontece não é que seja da vontade do Senhor que aquilo acontecesse, mas é da sua permissão que aconteça. Por quê? Porque muitas das vezes são caminhos que nós mesmos buscamos. E como Deus é um Deus justo, Ele não pode não permitir que você passe por aquele lugar que você buscou, porque senão Ele seria um Deus injusto. Então, para fechar esse ponto, eu quero te dizer que tudo está no controle das mãos do Senhor. Absolutamente tudo. Então, nem tudo que acontece é da sua vontade, mas tudo que acontece
tem que ter a tua permissão. Pense nisso. Então Jó foi na presença do Senhor e o Senhor permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Imagine só. Em um só dia, isso está, irmãos, nos versículos 13 do capítulo 1 até o versículo 19. É só desgraça. Imagine em um só dia. Eu listei aqui para não ler os versículos para os irmãos poderem ler aí em suas casas. No mesmo dia, Jó perdeu seus bois, jumentos, ovelhas, empregados, camelos e seus 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. Em um só dia. Quanta desgraça caiu sobre a vida de Jó. Aí você imagina assim, se fosse comigo, se todas essas desgraças acontecessem comigo, qual seria a minha atitude? E aí eu te pergunto, se fosse uma só dessa, se você perdesse só os seus bens materiais, ou se você só perdesse os seus filhos, ou se na terceira hipótese fosse igual a Jó, você perdesse tudo junto, qual seria a sua atitude? Às vezes, a gente lendo o livro todo de Jó, às vezes em alguns momentos, a gente pode se questionar por que Jó falou daquela forma, por que Jó questionou a Deus daquele jeito. Eu posso estar sendo leviana, mas eu acredito que talvez eu e você fizéssemos muito, mas muito pior. Aqui, depois de ouvir tudo isso, que aconteceu em um só dia, em momentos seguidos os empregados vinham e falavam, aconteceu isso, só eu saí para te contar. Aconteceu isso, só eu saí para te contar. Aconteceu isso, só eu saí para te contar. Foi seguido. Não deu tempo nem de Jó respirar. Não, quando ele estava começando a respirar, vinha outro. Quando ele estava começando a respirar, vinha outro. Quando ele estava começando a respirar, vinha outro. E aí você pensa que ao final de tudo, Jó vai vir com uma palavra e pum, explodir. Não. Aí Jó vem e diz, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou, a cabeça. Isso, irmãos, ele fez em sinal de luto. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, olha isso, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos sinceros, será que se fosse eu e você, depois de ouvir uma dessas, duas dessas, ou todas essas desgraças, nós teríamos respondido isso que Jó respondeu? Quem somos nós para dialogarmos a respeito da história de Jó e falarmos em algum momento que Jó foi duro em suas palavras quando, vamos dizer, abre aspas, teria colocado Deus contra a parede, colocando como ele era justo, como ele era honesto? Eu acho que eu e você faríamos pior. É complicado, é difícil, é delicado, porque a nossa natureza humana faz com que nós, muitas das vezes, julguemos o outro sem estarmos em seu lugar. A gente não tem esse hábito de empatia, de olhar para a situação do outro, se colocar no lugar e depois dizer se você teria feito igual ou diferente. Outro ponto que eu já me perdi qual que eu estava, desculpa, que eu percebo que muitas das vezes nessa situação a gente já teria explodido. Mas Jó adorou ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Jó disse, nu saí do ventre. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que graça maravilhosa que fez com que Jó, olha isso, que fez com que Jó, nesse momento de dor, nesse momento de grande entristecer no seu coração, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, seja por conta dos bens materiais, você vai dizer, seja por conta dos seus filhos,
numa situação em separado. Imagine nessa situação como um todo. Ele não se corrompeu. Ele continuou dando graças ao Senhor. Que coisa preciosa, não é mesmo? Continuando aqui, no capítulo 2. Novamente, Satanás foi se apresentar diante de Deus para pedir para mexer na vida de Jó. O que eu ressalto para você de novo? Ele não tem autorização nenhuma e poder para mexer nem na minha, nem na sua vida. Ele teve que, de novo, pedir autorização a Deus. Porque agora ele queria fazer algo diferente do que Deus havia permitido antes, que era tocar em seus bens, mas não tocar na sua vida. Como agora Satanás queria tocar na vida de Jó, e disse que assim ele blasfemaria contra Deus, ele teve que ir à presença do Senhor para pedir novamente. E aí ele disse o seguinte, capítulo 2, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó não blasfemou contra Deus quando tudo isso sobreveio sobre a sua cabeça. No mesmo instante que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na pele de Jó, como diz aqui no versículo 7, Jó foi afligido com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, inclusive, apanhou um caco de louça, e como ele se raspava sentado entre as cinzas. Vem a mulher de Jó e fala para ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aí olha novamente a sensatez de Jó. Eu vou ser sincero para você, eu não sei como é que Jó aguentou. No decorrer do livro de Jó, você vai ver os embates dele com Deus, um embate dele com seus amigos, e você vê no início, Jó não criou o embate inicial. Eu digo por mim, eu acredito que nessa situação de Jó, talvez, não sei quantos por cento, mas muitos porcentos de chance de eu ter blasfemado, de eu ter reclamado, de eu ter murmurado, de eu ter reclamado nesse primeiro momento que já passou. No segundo, então, acho que eu já estava gritando desesperadamente. Porque imaginem, queridos, de um dia para o outro, você tem tudo, num instante você não tem nada, e num outro instante você é afligido de uma doença gravíssima, que todo o seu corpo dói, a ponto de você pegar uma louça e se coçar, a ponto de sua mulher dizer: amaldiçoa seu Deus e morre. Depois a gente vai falar sobre os amigos de Jó, mas antes disso, Jó disse o seguinte para ela. Está no versículo 10, para quem quer me acompanhar. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Que pergunta capciosa. Que pergunta profunda. Por que nós podemos aceitar o que Deus faz de bom, mas não poderíamos aceitar o mal que também não pode nos sobrevir? Porque nós estamos suscetíveis às aflições como todos os outros, mas por que só aceitamos o bom e não o mal? Que pergunta difícil, não é mesmo? Para você estar pensando. Aí continua. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Talvez você, assim como eu, que mencionei aqui, que na sinceridade digo que não tenho 100% de certeza, mas sabe aquele quase 99,9%? Acho que se eu estivesse nessa situação de Jó, eu teria resmungado, murmurado no primeiro momento. Imagina nesse segundo. Difícil, não é mesmo? Depois disso, Jó foi visitado
por 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, esses amigos foram amigos. Quando viram a situação de Jó, não falaram nada, prostraram-se com as suas roupas rasgadas. Aqui no versículo 12 fala: quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Observa aqui que inicialmente esses 3 amigos de Jó foram amigos. Viram o sofrimento e permaneceram em silêncio. Muitas das vezes é mais importante um amigo estar apenas presente do que ele dizer alguma coisa. Quantas das vezes, por não sabermos o que dizer, dizemos algo inapropriado? Então, quando olhamos essa parte da história, vemos que os amigos de Jó inicialmente foram bons amigos. Quando viram aquela situação e não sabiam o que dizer, não disseram nada. Então, tire isso também como exemplo para a sua vida. Há momentos em que nossos amigos estão em que deveremos ficar em silêncio. Saiba que apenas por você estar ali, ele sabe que pode contar com você. Não diga nada. Depois que os amigos de Jó começaram a falar, só vieram palavras duras, palavras talvez que eu poderia mencionar como insensatas para aquele momento de Jó, e palavras acusadoras. Vemos muitas vezes na palavra pessoas que passavam por provações serem acusadas de terem pecado contra Deus. Vemos isso na casa do cego de nascença, em que perguntam a Jesus quem pecou para que ele nascesse cego. Porque era um hábito, e eu acho que ainda hoje em algumas situações vemos esse hábito, que eu posso dizer que é um mau hábito, péssimo hábito, hábito de mau gosto, das pessoas dizerem que se uma pessoa está passando por provações, ela está passando isso em consequência do pecado. E muitas das vezes, ou quase todas elas, não é consequência de pecado. São apenas momentos, desertos, situações de crescimento. São momentos que às vezes nós, na nossa vida, precisamos passar. Não por causa do pecado, nem por consequência dele. Muitos são, sim, mas muitos também não são. E tem as pessoas uma cultura ainda que nós temos que continuar orando para que saia assim, enraizamento de que se a pessoa está passando por algo, ela pecou. Como nesse caso que eu mencionei do cego de nascença. Já não pecou para que isso estivesse acontecendo com ele. Mas seus amigos tiveram palavras duras, palavras de confrontamento, dizendo que Jó havia pecado, para que de um dia para o outro a sua casa caísse sobre a sua cabeça. Nós vamos ver ainda no decorrer da história de Jó, que Jó teve vários embates e enfrentamento com Deus. Mas, sejamos sinceros, quem não teria? Eu acredito que eu teria já desde o início. Posso dizer até que, dentro do que houve com Jó, ele até demorou. Vamos dizer assim, né? Nós somos muito imediatistas e desesperados e confrontadores. Eu e você, provavelmente, no primeiro momento, quando falou lá do primeiro problema, dos bois e dos jumentos, talvez nós já tivéssemos entrado em desespero. Imagine quando começou a falar mais, a falar mais, a falar mais. Acredito que eu e você já estivéssemos em calamidade, em desespero total. Depois ainda havia uma doença sobre a sua carne. Será afligido com dores. E vem sua mulher, vem seus amigos, e você não vê neles um apoio, mas você vê neles acusações. Imagine você sentir nesse momento sozinho. Acredito que foi assim que Jó se sentiu. Acredito que nesses embates com Deus, Jó em muitos momentos se sentiu sozinho. Mas chega um momento depois de falar, e aí você vai me dizer, será que você teria feito? Eu acredito até que teríamos feito pior. Mas o que eu vejo aqui é uma sinceridade do coração de Jó.
Jó falou palavras que vinham do seu coração. Palavras sinceras, palavras honestas, que vinham do seu âmago. Era um grito de socorro, era um grito desesperado de ajuda, porque ele se sentia sozinho. E aí eu vejo aquela velha história. Nós continuamos querendo tomar o lugar do ser Senhor. Pode dizer a criatura, aquele que o criou? Pode eu e você mandarmos no Senhor? Não, não podemos mandar nele. E eu vejo nessa incrível história do Jó, que ele passou por todas as situações. Então, eu vou fazer um resumo bem rapidinho, antes da gente ler o último capítulo de Jó para encerrar. Primeiro, o versículo fala que Jó era um homem justo e íntegro. Satanás foi pedir diante do Senhor para mexer com Jó. O Senhor permitiu tocar em seus bens, mas não na sua vida. Jó perdeu tudo em um só instante, em momentos seguidos, mas permaneceu íntegro. Satanás voltou diante da presença do Senhor e pediu novamente, agora para afligir a sua carne. E o Senhor permitiu. E Jó permaneceu íntegro. Seus amigos inicialmente foram excelentes amigos. Ficaram em silêncio, dando apenas aquele suporte. Estou aqui, conte comigo, mas em silêncio. Mas depois foram confrontadores. Sua mulher confrontadora. Jó se sentiu sozinho. Ele falou palavras que vinham do seu âmago, que se a gente ler sem empatia, se colocar no lugar dele, vai achar absurdo ele questionar Deus. Mas nós teríamos feito igual ou pior. E aí você vê que o embate com ele foi tão sincero, tão honesto, que no capítulo 42, olha isso, capítulo 42 diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Foi necessário Jó passar por todo esse deserto, por todos esses conflitos, por todas essas situações, para que ele chegasse a esse ponto de dizer: antes eu só ouvia, agora os meus olhos te veem. Ele agora criou com o Senhor intimidade. Uma intimidade tão forte que ele não só ouvia, mas agora ele também via ao Senhor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? E além de todo esse tratamento que ele teve com o Senhor, dessa intimidade que ele teve, que foi construída todo esse deserto, porque Deus trabalha no deserto. E deserto é lugar de crescimento. Deserto não é lugar de você morrer de fome. Deserto não é lugar de você ficar parado. Deserto não é lugar de você morrer de sede. Mas lugar de você ficar com o Senhor e ser nutrido, alimentado. Porque a palavra é o alimento. O Senhor suprirá todas as suas necessidades no deserto. Não tenha medo. Não se preocupe com isso. Você não passará fome nem sede, porque Ele alimentará o seu corpo e o seu espírito. E você sairá fortalecido desse deserto. Deserto, como eu disse, é lugar de passagem, é lugar de crescimento. Mas o Senhor não te deixa sozinho. Creia nisso. Não tema. Como o Senhor diz, não tenha medo. Quantas vezes Ele diz não tenha medo na palavra, não é mesmo? Então eu creio que Ele está sendo bem enfático. Não tenha medo. Lugar de crescimento é o deserto, de ligação, de intimidade. Eu gosto de dois textos ligados a isso. Quando o professor está passando uma prova, ele permanece em silêncio, para saber se você aprendeu tudo que ele te ensinou até ali. Ali é lugar de você verificar o seu conhecimento e estreitar o que você aprendeu.
testar os seus conhecimentos. Por isso que muitas das vezes o Senhor permanece em silêncio, mas não quer dizer que você está sozinho. Segundo, aquela história dos passos na areia. Quando a pessoa olha o seu caminhar da sua vida e fala, Senhor, em alguns momentos eu vi dois pares de pegadas na areia, os meus e os seus. Mas teve um momento da minha vida que eu só vi um par. Aonde você estava, Senhor? Aí o Senhor respondeu, eu era esse par. Você estava sendo carregado em meu colo. Você estava em meus braços, porque foi o momento que eu te carreguei e os pés na areia eram os meus. Saia daqui hoje com o entendimento de que vai ter momentos que haverá apenas um par de pés na areia. E esse par será do Senhor, porque você estará sendo carregado por Ele. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E para terminar, depois de tudo isso que o Senhor trabalhou com Jó, essa intimidade, Jó ainda orou pelos 3 amigos. Se aquele amigo não soube ser amigo no momento que você precisava, e o Senhor trabalhou com você nesse deserto, te digo uma coisa, ore por ele. Ore por ele, assim como Jó orou pelos seus amigos. Ore por eles. Ore por eles. E para terminar, no versículo 10 do capítulo 42 diz, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Que eu e você venhamos a entender que o deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de passagem. Não é lugar de ficar, não é lugar de morrer de fome, nem de sede. Não é lugar de ficar para sempre. É um lugar de passagem. Que eu e você passemos pelos desertos da vida. Desertos que muitas das vezes iremos passar, mas que ao final possamos, como numa prova, sermos aprovados. E no momento que necessitarmos e vermos somente um par, saibamos que esse é o par do Senhor, que estamos sendo carregados em seus colos. Em seu colo, em seus braços. O Senhor seja conosco e continue com a nossa nação. Continue orando pelo seu bairro, pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país, pelas nações como um todo. Porque Deus é o Senhor de todos nós. E nada acontece sem a tua permissão. Muitas das vezes acontece mesmo não sendo a sua vontade, mas acontece sendo a sua permissão. Mas que em tudo que aconteça, sendo da vontade ou da permissão dele, que nós venhamos a crescer em intimidade, em conhecimento, e venhamos a passar por esse deserto, ao final sendo aprovados por ele, e não reprovados. E saiba que em todos os momentos ele é com você. Ele não deixará que você morra de insolação, ele não deixará que você morra de fome, nem de sede. Saiba que se for necessário, ele fará uma árvore para te cobrir e fazer sombra para você. Ele mandará que animais levem alimento. Ele fará um rio no meio do deserto para você beber. Não tenha medo, porque ele é com você. Independente do deserto que você esteja passando, ele é contigo. E saiba que quando você achar que não tem mais forças, ele te pegará em seus braços e te carregará no colo. E tenha certeza que esse par de pegadas na areia será o dele carregando você. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Continuemos em oração por todos, por toda a nossa nação mundial, para que todos venhamos a reconhecer só Ele é Deus. E que independente do deserto que passamos, Ele continua no controle, Ele continua sendo Deus. E o Senhor fique conosco. Desculpa pela mensagem cumprida, mas eu quero que essa mensagem seja uma mensagem edificadora do Senhor ao seu coração. Que o Senhor seja conosco, permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.